Como os irmãos bem sabem, durante as quartas-feiras, nós estamos trabalhando uma série de mensagens que foi intitulada A Igreja do Senhor, durante essas quartas-feiras de novembro, onde a gente aprende um pouco mais sobre o que é ser igreja e qual que é a missão também da igreja no mundo. E para começar, eu gostaria de compartilhar rapidamente um pouco do que eu entendo a respeito da fé, que é basicamente a confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não podemos ver. E a Bíblia também nos diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E todos nós que nos encontramos aqui hoje, assim eu espero, ao menos espero isso, tem fé de que Cristo é o Senhor de suas vidas. Então, como nós, quanto Igreja do Senhor, podemos viver a fé? O que significa viver a fé no Filho de Deus e em suas boas novas? Para compreender isso, eu vou pedir que os irmãos abram as Bíblias de vocês em Filipenses, capítulo 2, nos versos 12 até o 18. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora e está sendo projetado também. Talvez tenha ficado um pouco pequeno, mas eu peço que, mesmo que esteja sendo projetado, vocês acompanhem na Bíblia de vocês e confiram o texto também. E diz assim a palavra do Senhor: Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Vamos orar novamente? Senhor, muito obrigado. Eis aqui a palavra de vida, a palavra que vem do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa neste momento usar a minha vida, que não seja eu falando, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, que o Senhor fale aos corações. É isso que oramos, ó Deus, que possamos aprender com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Para contextualizar os irmãos rapidamente, a igreja de Filipos, ela é fruto da segunda viagem missionária de Paulo. E foi uma das primeiras cidades da Grécia a receber as boas novas, por intermédio de Paulo, como a gente pode ver em Atos capítulo 16. E desde o início houve uma oposição ali à pregação de Paulo. E por meio dessa oposição, ele foi preso. Por meio dessa oposição, fizeram um convite para que ele saísse da cidade. Mas, antes que ele saísse, um grupo já havia se estabelecido ali, de recém-convertidos, pela pregação das boas novas. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é enviada então, aproximadamente 10 anos depois que ela havia sido estabelecida, aproximadamente. E foi enviada como uma forma de agradecimento de Paulo às ofertas que os irmãos filipenses estavam dando a Paulo, enquanto ele estava na prisão. E nessa carta,
enquanto estava aprisionado, ele aborda assuntos muito importantes através dessa carta tão afetuosa para os seus irmãos em Filipos. Aqui, ele começa então a incentivar e a animar os filipenses a permanecerem fiéis a Deus, mesmo em meio à perseguição que sofria. Porque assim como o próprio apóstolo, 10 anos aproximadamente atrás, estava sofrendo perseguição por proclamar as boas novas do Evangelho, a igreja de Filipos também estava sendo perseguida no momento em que Paulo envia essa carta. E dentre os ensinamentos de Paulo, vemos que o texto que acabamos de ler é uma exortação de Paulo para que eles vivessem a fé. E é por isso que o tema de hoje é a igreja que vive a fé com responsabilidade e alegria. A primeira coisa que podemos aprender com esse texto é que para vivermos a fé, devemos pôr em ação ou em prática a nossa salvação. A igreja de Filipos já se mostrava uma igreja que acompanhava e seguia os ensinamentos que Paulo estava dando para eles, a instrução que eles estavam recebendo de Paulo. E durante as circunstâncias que eles estavam vivendo de perseguição, era ainda mais importante que eles se apegassem firmemente a tudo aquilo que era de instrução que Paulo havia deixado para eles. E também é o mesmo encorajamento que Paulo dá para a gente hoje, de mesmo em meio às circunstâncias, que a gente possa realmente viver a fé, que a gente possa pôr em prática essa salvação. E para isso é essencial que nós tenhamos o entendimento de que nós, cristãos, nós não servimos, pregamos, cantamos, fazemos qualquer outro tipo de coisa para sermos salvos. Na verdade, nós fazemos cada uma dessas coisas porque nós fomos salvos. E esse entendimento do tamanho da graça que nos foi dada faz toda a diferença para que a gente possa colocar em ação a nossa salvação. O texto deixa claro que devemos fazer então, que o que devemos fazer é pôr em prática, em ação, a salvação. E para isso, precisamos obedecer a Deus com temor e reverência. Porém, quem de nós consegue obedecer a Deus com temor e reverência? Irmãos, nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos obedecer a Deus. Isso é deixado claro desde a queda em Gênesis 3. Então, pôr em ação a nossa salvação é depender de Deus. Pois o texto continua nos dizendo que o próprio Deus, Ele age em nossas vidas para que nós tenhamos o desejo e o poder para realizar a vontade dEle, que nós sabemos que é boa, perfeita e é agradável. Assim, realizaremos tudo aquilo que é do agrado de Deus. Fica evidente, então, que o nosso pôr em prática, na verdade, deriva da ação de Deus em nossas vidas, tanto no nosso pensar, com as nossas mentes, quanto no nosso agir, com as nossas ações propriamente ditas. E aqui, a obediência cristã é dada segundo o Espírito. E é Ele que vai agir, que vai guiar o nosso agir e o nosso pensar. O Espírito Santo de Deus é que vai guiar as nossas vidas e vai nos levar a fazer a vontade de Deus. Nós muito bem sabemos que a carne, ela é contrária ao Espírito, e que o Espírito nos impulsiona na direção contrária da carne. Então, em meio às circunstâncias e mediante a tudo isso, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa realmente fazer a vontade de Deus. Dessa forma, a gente consegue sim
colocar em ação a nossa salvação. Uma segunda coisa que podemos aprender é que a igreja que vive a fé se apega firmemente ao Evangelho. Paulo começa dizendo para fazerem tudo sem queixas e nem discussões. Isso aqui é muito importante, porque Paulo já no começo ele já faz menção a duas coisas que são frutos do egocentrismo, da nossa natureza, da nossa humanidade caída e corrompida pelo pecado. E na igreja do Senhor, que é o tema das nossas quartas-feiras, não há espaço para esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque quando agimos dessa forma, nós não estamos sendo puros e irrepreensíveis, como Paulo nos indica que devemos ser, no versículo 15, no versículo seguinte. E vejam que aqui eu não estou falando de ser puro e irrepreensível, aqui isso não é ausência de pecado, porque afinal de contas, nós somos todos pecadores. Na realidade, é uma questão de ser irrepreensível em relação ao mundo, diante do mundo, e ao mesmo tempo ser aprovado por Deus como fiéis a Ele. E por conta disso, quando levamos uma vida que é pura e inculpável nesse sentido, sendo fiel e se apegando ao Evangelho, é que nós seremos luzes resplandecentes na vida de outras pessoas que estão vivendo na escuridão. Quantas pessoas nós não conhecemos aqui, quer dizer, que nós conhecemos, que não conhecem o Senhor Jesus, que não conhecem essa luz de que nós tanto clamamos, que nós tanto cantamos, que nós nos reunimos numa quarta-feira à noite. E aqui cabe uma reflexão importante. Será que as pessoas, elas olham para nós e veem Jesus? Será que a gente tem levado uma vida pura e inculpável como filhos de Deus? Certa vez, um evangelista chamado Billy Graham, ele disse a seguinte frase: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. E se a gente olha para isso, vemos que é completamente verdade. Porque a todo momento nós estamos sendo observados pelas pessoas. A todo momento elas estão percebendo o nosso cotidiano, o que a gente está fazendo, os nossos comportamentos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir com as pessoas. E se elas não percebem que nós somos diferentes, é porque muito provavelmente nós estamos fazendo igual a elas. Contudo, meus irmãos, eu acredito fielmente que para viver sem queixas, discussões e sermos puros e irrepreensíveis, só é possível quando nos apegamos firmemente ao Evangelho, a essa mensagem da vida, como diz o verso 16. Apegar-se ao Evangelho é basicamente olhar para a cruz. Ainda nessa carta, um pouco anteriormente, no capítulo 2 mesmo, Paulo, ele tem um ponto central dessa carta, que traz um resumo que é incrível sobre o Evangelho, que diz que Cristo, ele mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Mas em vez disso, ele se esvaziou e veio em forma de servo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para que assim, ele fosse exaltado e tivesse o nome que está acima de todo nome. Para a glória de Deus, o Pai. Quando a gente começa a compreender
esse ponto, tamanha graça e tamanho amor de Deus pelas nossas vidas, a gente começa a compreender de qual mensagem que Paulo estava falando que nós devemos nos apegar. Porque é através dessa mensagem é que há a verdadeira transformação, que nos permite então viver a fé. Pois quando a gente se apega a essas mensagens do Evangelho, as queixas, as discussões, as murmurações, nada disso mais faz sentido. Não faz mais sentido, porque nós entendemos que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar das nossas razões, dos nossos desejos, das nossas vontades, em resposta ao exemplo perfeito de Jesus. Paulo, ele usa uma linguagem sobre a vida cristã que é muito interessante. Ele compara ela com uma corrida. Mas eu gostaria que vocês pensassem comigo que viver a fé e se apegar ao Evangelho é basicamente um homem que está escalando uma rocha, uma montanha, sem equipamento nenhum. E a vida dele depende do quão firme ele vai estar dessa rocha. Assim, nos apegando firmemente ao Evangelho, não teremos uma fé morta. Mas aí sim, viveremos uma fé como a igreja do Senhor. A terceira coisa que aprendemos com esse texto é que a igreja que vive a fé serve fielmente. E é nesse ponto que Paulo faz um comparativo muito interessante sobre como que ele se alegra, mesmo se ele perder a vida, entregando a sua vida como uma oferta agradável a Deus, uma oferta derramada. No Antigo Testamento, a oferta de bebida, ela era parte integral do sistema sacrificial e era acompanhada de um sacrifício. E essa expressão também de derramamento que Paulo usa, indica um pouco do sofrimento que o próprio apóstolo estava passando, por conta de todas as circunstâncias que ele estava vivendo. Mas ele destaca que mesmo em meio ao sofrimento que ele estava tendo, ele permaneceu fiel a Deus. E estava disposto a servi-lo até o seu último suspiro. O apóstolo deixa claro que o que produz alegria é o serviço fiel. O Senhor nos convida ainda hoje a participar dessa alegria, que é baseada em servir fielmente. Isso não significa, necessariamente, que nós vamos estar sorrindo o tempo todo, mas que vamos continuar, independente das circunstâncias, servindo fielmente ao Senhor Jesus. E, independente dessas circunstâncias, provações e desafios, continuaremos servindo fiéis. Esse serviço feito de coração e de forma fiel é motivo de alegria. E será que nós temos vivido de forma fiel? Será que nós temos servido de forma fiel? Quantos ministérios hoje na igreja não estão precisando de pessoas para servir? Será que nós não podemos ir e servir com alegria? Se nós queremos viver a fé, como igreja do Senhor, devemos nos dispor fielmente a servir. Isso produzirá em nós uma alegria que não há como explicar. Bom, como o Flávio não está aqui hoje, ele não vai estar aqui para contar uma história, então eu vou fazer o papel dele aqui agora. Só que no dia que eu contei essa história, em algum dia aí, a Rutinha não estava aqui presente. E a história é o seguinte:
Fazia pouco tempo que eu tinha me convertido. Para quem não me conhece, eu me converti com 17 anos. E eu fui o primeiro cristão lá de casa. E Deus foi acrescentando a minha família, a Ibara, posteriormente, para a honra e glória do seu nome. Mas, nesse momento específico em que eu tinha basicamente me convertido há pouco tempo, eu vinha para a igreja quase todo dia. Não que eu não faça isso hoje ainda, mas eu estava aqui nas quartas, domingo, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e é uma alegria imensa estar aqui com vocês, estar aqui neste lugar. Só que tinha uma pessoa que não concordava com isso. Minha mãe não concordava que eu estivesse na igreja. Ela ainda não tinha se entregado para o Senhor Jesus. Ela não compreendia tamanha alegria que eu estava sentindo em vir para a igreja. E ela me falava: poxa, você vai de novo? Nossa, mas você já foi semana passada toda. Você vai na quarta? Meu Deus, você vai no sábado. Você vai no domingo de manhã. Você vai no domingo à noite. O que é isso? Isso foi motivo de algumas discussões dentro de casa. Mas que Deus estava sempre no controle. Posteriormente, meu irmão mais novo veio e minha mãe depois veio, foram batizados também, para a honra e glória do nome de Jesus. E teve um dia, em casa, tranquilo sim, minha mãe chegou e falou: Rian, eu ficava reclamando com você, né? Ficava reclamando com você, não entendia por que você ia tanto para a igreja, mas agora eu entendo. Ela finalmente conseguiu compreender tamanha alegria, e ela falou comigo isso. Falou: eu sou muito feliz por servir a Deus. E isso é motivo de alegria. Servir ao Senhor é um motivo de alegria. Servir a Deus é uma resposta que é natural para uma pessoa que estava afundada no pecado e agora foi redimida. Servir a Deus é entregar uma oferta para Ele. Isso é motivo de grande alegria. É muito triste quando a gente passa por aí e vê uma pessoa que está servindo, às vezes de cara fechada, às vezes não necessariamente porque ela está infeliz ou porque ela parece obrigada por estar servindo. Às vezes, falta talvez uma compreensão do tamanho do amor que foi entregue para que essa pessoa comece a servir com alegria. E servir fielmente ao Senhor. Inclusive, eu lembrei de uma frase do pastor William, que esteve aqui com a gente durante o congresso, que ele fala que o crente que não serve para nada. E isso é muito verdade. Viver a fé é servir a Deus. E para fechar, quando olhamos para nós mesmos, vemos nitidamente traços de uma humanidade caída. Muitas vezes que põe as suas próprias vontades, os seus anseios, os seus desejos à frente da vontade de Deus. Isso se reflete em queixas, se reflete em discussões, se reflete em murmurações, e até mesmo dentro da igreja isso acontece. Mas Deus, em seu grandioso amor, sua graça e misericórdia, olha para essa humanidade caída e envia o seu Filho para redimi-la. Então hoje, nós podemos olhar para a cruz, onde Jesus sofreu tudo o que nós deveríamos sofrer, e ver a esperança de viver a fé plenamente. Pois afinal, Jesus foi o exemplo máximo de obediência, de dependência do Pai, onde Ele se apegou e levou as boas novas, onde Ele levou a luz às trevas e serviu a todos
com alegria. Ele é o exemplo de servo. Então, meus irmãos, diante de tudo isso que nós vemos, meu convite hoje é para que a Ibara seja uma igreja que vive a fé com responsabilidade e alegria, pondo em prática a sua salvação, se apegando firmemente ao Evangelho e servindo a Deus com alegria. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por tamanha graça que nos foi dada. Favor imerecido, ó Deus. Nós merecíamos morrer, mas o Senhor pagou o alto preço para que nós pudéssemos viver. Deus, então, nos ajude a viver a fé com responsabilidade e com alegria, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações, que o Senhor possa cuidar das nossas mentes, ó Deus, que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, que possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, que possamos colocar em ação, ó Deus, colocar em prática a nossa salvação, que a gente possa se apegar fielmente e firmemente ao Teu Evangelho, Jesus. Que possamos estar dispostos a servir o Senhor com toda a nossa vida e com toda a alegria, porque essa é a resposta natural das nossas vidas, que foram compradas por Ti. Senhor, muito obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado por cada vida que está nos acompanhando online. Deus, obrigado pela oportunidade de trazer a Tua mensagem. Que o Senhor possa continuar cuidando da Igreja Batista em Araçás, para que seja a igreja do Senhor, para que seja realmente a igreja do Senhor, uma igreja que vive a fé com responsabilidade e com alegria, ó Deus. Que por aquela porta possam entrar mais vidas para serem tocadas e transformadas por Você, Senhor Jesus, através das nossas vidas, através da forma que nós vamos viver a fé, através da forma que a Igreja Batista vai viver. Que o Senhor possa nos guiar em cada passo, que o Senhor possa guiar as nossas mentes e os nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.